E aí, meus amigos da Fórmula 1, beleza com vocês? Alpine, Red Bull, crítica do Verstappen, Hülkenberg e Norris sobre o que aconteceu no GP da Austrália, o drama da Ferrari, a tristeza do Leclerc e o choro do Hamilton. Depois de passar 3 madrugadas acordado, o descanso acabou. Padrão Treta F1, vamos com as principais notícias do dia para você ficar ligado nos bastidores da Fórmula 1. Direto e reto, sem enrolação, sem rumor, vamos lá. Apesar da Alpine ter acabado com sua própria corrida na Austrália, eles estão felizes com o desempenho. O chefe da equipe não deixou de mencionar o fato de que a Alpine de Gasly conseguiu acompanhar e muito bem por várias voltas a Ferrari de Carlos Sainz. E antes da catástrofe no final da corrida, as duas Alpines estavam no top 10. E isso mostrou que elas têm o ritmo e o chefe disse que muito mais está por vir. Aguardemos. Red Bull, começando com Christian, o chefe da Red Bull, que mandou uma indireta de novo para a Mercedes. A Red Bull por muitos é vista como a equipe do mal, aquela que roubou um campeonato, aquela que a FIA está favorecendo, aquela que violou de fato o regulamento, entre outras polêmicas. Porém, o Christian disse que a situação seria diferente se a Red Bull tivesse um piloto britânico, como uma certa equipe aí, se referindo à Mercedes, que possui atualmente 2 pilotos britânicos. E lembremos que a Fórmula 1, originalmente, também é britânica, e a maior mídia e marketing da Fórmula 1 também é britânico. Então, pelo fato da Red Bull não ser patriota, ela é vista com um certo preconceito, principalmente na Europa. Qual a sua opinião sobre isso? Comenta aí. Verstappen, ele não ficou quieto e respondeu à acusação de Russell, algo muito sério. Após a corrida na Austrália, Russell disse que a Red Bull tem uma vantagem de quase 1 segundo facilmente sobre qualquer equipe. E também disse que achava que a Red Bull estava envergonhada em mostrar todo o seu potencial e ritmo nas corridas. E que por esse motivo, eles estariam segurando o ritmo. Uma ressalva aqui, este achismo de Russell gerou muita especulação na mídia ruim, dizendo um monte de baboseira sobre a Red Bull. Tenho certeza que você já deve ter consumido um pouco dessa mídia. Mas, padrão Treta F1, vamos nos ater aos fatos. Então, Verstappen respondeu diretamente a Russell em uma entrevista posterior, dizendo que a Red Bull está fazendo apenas um bom desenvolvimento. E sobre segurar o ritmo, trata-se apenas em controlar o ritmo do carro, ainda mais na Austrália, que ninguém sabia qual era o tempo do pneu duro, logo, não havia necessidade de ganhar meio segundo a cada volta e destruir os pneus. Sabe o que é mais interessante nisso, pessoal? Ele fala com tanta liberdade, não havia necessidade de ganhar meio segundo por volta. Ou seja, se ele quisesse, ele botava meio segundo mais rápido que todo mundo. O que de fato, quando ele quis, ele fez. Como por exemplo a ultrapassagem que ele fez sobre o Hamilton, conquistando a primeira colocação, onde basicamente na mesma volta, em meia pista, ele abriu 2 segundos de vantagem. É um absurdo. Ainda no Max Verstappen, ele criticou severamente o formato de corrida sprint que vai acontecer no próximo GP, no Azerbaijão. Quando existe uma corrida sprint, ela funciona da seguinte forma. Na sexta-feira de manhã, acontece o treino livre 1, normal. E na sexta-feira à tarde, onde seria o treino livre 2, acontece a classificação, que vai ditar a ordem do grid para a corrida sprint, que vai acontecer no sábado à tarde. E aí no sábado de manhã, tem o treino livre 2. E depois no sábado à tarde, tem a corrida sprint. Ela é responsável para definir a ordem do grid de largada para a grande corrida no domingo. E o Verstappen criticou severamente esse formato, lembrando que a Fórmula 1 tem a ideia de implementar corrida sprint em todos os eventos, ou pelo menos algo muito parecido com esse sistema. A Fórmula 1 quer mais espetáculo, e foi justamente isso que o Max disse. Vamos conferir. Ele já começou dizendo que ele não é fã disso, que acha uma porcaria. Eles querem mais espetáculo, e isso todos os dias. Estamos fazendo tudo isso e os fins de semana estão ficando cada vez mais intensos. Esse não é o caminho certo para mim. A corrida sprint é sobre sobrevivência, não é corrida. Se você tem um carro rápido, não há razão para arriscar na corrida sprint. Eu prefiro levar o carro para os boxes inteiro para poder atacar no domingo e no sábado tirar o máximo de proveito da classificação e depois ter um ótimo domingo com uma longa corrida. Esse é o DNA do esporte. Não vejo razão para mudarmos isso. E no final, Verstappen dá uma declaração bem interessante. Vejam. Precisamos de mais equipes que possam lutar pela vitória. Se houvesse 6 times lutando para vencer, seria uma loucura. Então não precisamos de mudanças. E o que você acha sobre isso? Comenta aí. Hülkenberg, o piloto alemão, apesar de um bom resultado em Melbourne, ele criticou severamente tudo o que aconteceu lá. Segundo ele, houve um excesso de bandeiras vermelhas e isso deixou a corrida muito artificial, porque quando há uma bandeira vermelha, a corrida para, todo mundo vai para o pit stop e depois todo mundo se realinha na largada e acontece uma nova largada. E isso aconteceu 3 vezes na corrida, foi péssimo. Então ele disse que não tem certeza se esse é o DNA que ele conhece da Fórmula 1.
e que haverá discussão sobre o assunto. Ah, já tá tendo e muita discussão, viu? Inclusive a FIA já está até revisando a questão das bandeiras vermelhas. E o Lando Norris cutucou a Pirelli. Ah, a Pirelli vai ouvir, hein? Não só ele, mas a maioria dos pilotos, dizendo que os pneus, que a aderência dos pneus lá em Melbourne estava terrível. E disse que aqueles pneus não podem fazer parte da Fórmula 1. Norris foi bem claro, dizendo que os pneus da Pirelli tiveram culpa nos incidentes, porque a aderência estava muito ruim. E ele falou que não foi culpa da temperatura relativamente baixa da corrida, 30 graus estava, mas é o pneu que não funciona. Agora comenta aí, você concorda com o Norris? Ferrari. A situação da Ferrari volta a ficar ruim. O problema é que a Ferrari não pontuou nada na Austrália. O Leclerc saiu na primeira volta e o Sainz foi punido e ficou abaixo do top 10. Mas após a catástrofe de Melbourne, nem mesmo os torcedores mais fiéis à Ferrari estão acreditando nela mesma. A Ferrari é o time com maior torcida do planeta e os torcedores são muito patriotas, muito mesmo. Agora imagine uma imprensa italiana soltar um artigo dizendo era uma vez uma Ferrari. A Ferrari está afundando e o que eles estão dizendo faz sentido. Dessa vez não é sobre a confiabilidade ou estratégia, realmente, são os pilotos que cometem erros. E vamos aqui pontuar. Na primeira volta, Leclerc ultrapassando Stroll por fora. Veja que na curva, que é um pouco fechada à direita, o Leclerc puxa 2 vezes para a direita, mas existia 2 carros do lado direito do Leclerc. Não tinha como ele fechar muito nessa curva. Veja mais na frente que o próprio Sainz estava numa linha muito mais aberta e também existia 2 carros do lado direito do Sainz. Então, o que especialistas estão julgando é que Leclerc foi muito afobado nessa manobra que ele fez para cima do Stroll. E você, concorda? Comenta aí. E depois nós temos Carlos Sainz, que tinha muito espaço na sua direita, mas por algum motivo ele resolveu espalhar para cima do Alonso, que estava basicamente já em cima da zebra, e mesmo assim o Sainz bateu nele, rodando o Alonso, e com isso Sainz foi penalizado em 5 segundos. Acharam justo? Comenta aí nos comentários. E se você que estiver assistindo achar que é um exagero falar que a Ferrari está afundando, saiba que o próprio Leclerc confirma isso, dizendo que está frustrado e obviamente é o pior começo de temporada que ele já teve. Mas Leclerc justifica, dá a sua versão sobre o toque para cima do Stroll. Vamos ouvir. Na curva 1 eu fui cauteloso, não corri riscos. Na 3 eu honestamente não estava planejando fazer ultrapassagens, mas Lance precisou reduzir a velocidade na frenagem por causa de Fernando e dos carros à frente. Então eu vi o espaço e fui por fora. Infelizmente Fernando teve que frear ainda mais no fim da zona e o Lance se viu entre eu e o Fernando, onde teve o contato. Não culpo o Lance, foi um incidente de corrida, mas é frustrante porque no final eu vou embora sem pontos. Se ele não culpa o Lance, logo a culpa é dele. O que vocês acham? Comenta aí. E para finalizar, apesar desse bom resultado que a Mercedes alcançou na Austrália, resultado esse que o próprio Hamilton e a equipe diz ser espetacular, um milagre, Hamilton continua se sentindo desconfortável com o carro. Ele continua dizendo que é uma das piores sensações que você pode ter enquanto dirige, mas que está trabalhando o máximo para que ele consiga fazer essa conexão com o carro. Porém, vale lembrar que mesmo com esse bom resultado, o próprio Toto Wolff, chefe da equipe, disse que esse carro sim vai ser descartado e um novo carro poderá aparecer em Imola. Então, aguardemos. E aqui temos as principais notícias do dia para você assistir. Então muito obrigado por assistir, inscreva-se no canal, deixe o seu like e se você quiser me apoiar ainda mais e poder participar da interação e até do conteúdo, seja membro do canal e aproveite. Valeu e até mais!